Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos analisando todas as dimensões dessa enorme crise que o Brasil enfrenta hoje. Carlos, no último bloco a gente estava falando sobre essa questão da economia, todos os aspectos que envolvem a perspectiva de crescimento da economia que ainda parece distante. Vamos falar um pouquinho sobre um gancho que você tocou, que foi a questão da falência do Estado do Rio. O Rio chegou num ponto que realmente ninguém imaginava. Você acha que o Brasil, se não se cuidar, pode seguir o mesmo caminho? Ou a coisa já está de uma forma que não tem volta? O Brasil daqui a pouco vai ser o que o Estado do Rio hoje é, que é essa falência completa do Estado, que nem dinheiro para pagar os funcionários tem. Como é que você vê isso? A única diferença, assim, marcante, que a gente pode falar entre o Rio de Janeiro e a União, no campo federal, é o seguinte: é que nós não, nenhum Estado, aliás, não é só o Rio de Janeiro, mas, por exemplo, nenhum Estado tem mais capacidade de emissão de moeda. Antigamente você teria, moeda de endividamento, né? Você emitir seus títulos públicos, ir ao mercado e aquilo ser depositado no Tesouro do Estado para fazer investimentos, enfim, contratar empréstimo. Isso agora está centralizado na União e qualquer endividamento que o Estado venha fazer, que não são os seus próprios títulos, mas enfim, qualquer outro tipo de endividamento, tenha o Banco Mundial, o BNDES, o que for, vai ter que ter uma autorização do Senado para poder, de fato, aprovar. Então, na verdade, o Rio de Janeiro, o Brasil não está aqui nem o Rio de Janeiro, porque ele continua ainda emitindo títulos e consegue ao mercado captar para fechar os seus déficits. É isso que está acontecendo. O Rio, e com a mesma linha da corrupção, da improbidade, da incapacidade de fazer uma arrumação na estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, quer dizer, a única diferença... não há uma diferença de gestão. Não. A gestão é igualmente desastrosa. Péssima. A diferença é que a União ela tem a capacidade de endividamento infinita. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ela tem a capacidade de endividamento. Qualquer coisa que está precisando de dinheiro, ela vai emitir um título, um banco amigo vai comprar, porque na verdade não existe e não existiu na história recente do país uma possibilidade de não pagar, eles fazem a rolagem e amortização, né, da dívida. Só para você ter uma ideia, do orçamento da União, 55% é rolagem e amortização de dívida. Então, na verdade, a gente vive para pagar a dívida, as pessoas não entenderam. Lula pagou a dívida externa, pagou a dívida externa, coisa nenhuma, ele continua com a dívida externa grande e nós temos uma dívida interna que triplicou. Então, na verdade, o que foi trocado de fato foi a dívida externa pela dívida interna. E o setor financeiro é o setor que mais ganhou engraçado, esse paradoxo desse governo dito socialista, comunista, né? O setor financeiro é o que mais representa ganhou. O capitalismo, né? Assim, acima de tudo, né? Representa assim, o capitalismo selvagem. O dito capitalismo selvagem, porque na verdade foi esse capitalismo selvagem que mantém esse Estado que os comunistas gostam. Sim, porque mas em detrimento do setor produtivo. Exatamente. Porque, na verdade, o setor financeiro nada produz. Porque se você olhar o mercado americano, se você olhar o mercado, vamos dizer assim, da Grã-Bretanha, vamos chamar assim, os juros são civilizados. E o setor produtivo é que tem relevância. Porque, como a gente disse aqui em blocos anteriores, a indústria, por exemplo, ela é relevante, ela emprega mais, ela qualifica, ela tem mais um ganho salarial, ela permite, por exemplo, numa estrutura do ponto de vista industrial, você planejar no longo prazo um desenvolvimento, a questão da empregabilidade. Como é que você vai, por exemplo, dizer, eu vou para a faculdade, eu vou ser o quê? Tudo bem, eu tenho condição de passar, eu estudei, eu fiz um bom ensino médio, exemplo. Mas qual é a carreira? O que o país está apontando? Eu vou para o setor de energia, eu vou na área de serviços, eu vou ser um grande advogado, eu vou para a área de contratos internacionais, eu vou me especializar em quê? No Brasil você não tem, gente. Preste atenção. O que o nosso jovem hoje está procurando de oportunidade? O que ele está pensando que tem no futuro? Nada. Então, continua sendo talvez o melhor, aliás, continuava até algum tempo atrás, o melhor caminho, que se dizia, o único caminho para o Brasil é o aeroporto. Mas hoje nem isso, porque a emissão de passaporte está suspensa, porque a Polícia Federal não tem nem mais dinheiro para emitir passaporte. Pois é, são coisas assim que acontecem que numa administração até minimamente, vamos dizer assim, deficitária e problemática, você não admite que aconteça.
Então, o Brasil, na verdade, é um grande descaso das autoridades públicas. Voltando ao Rio de Janeiro, você olha, por exemplo, essa classe medíocre da Assembleia Legislativa, né, esses deputados, será que ninguém previu? Ninguém olhou com os números que estão aí expostos, né? Um endividamento que estava sendo feito, a contratação, por exemplo, né, em grande escala, sem uma contrapartida de recursos que deveriam ingressar de forma permanente, só recursos que, na verdade, seriam esporádicos, por exemplo, como o royalties de petróleo. Eles não perceberam isso? É claro que perceberam, mas só que bancada é essa? Estava entrando no bolso deles, eles evidentemente não estavam nem aí para a hora do Brasil. Quer dizer, então você vê, por exemplo, um estado, por exemplo, que não apoia nenhum município, não tem município apoiado pelo governo do estado, ele só está em dívida com os municípios. Tá? E o município fica aí com a receita de 14% de tudo que é produzido. A União fica na faixa aí de 70%, vamos colocar aí 70%, vai dar mais ou menos uns 18% no Estado, da Receita da União, que eu estou dizendo que é fatiado. Aí nós temos simplesmente um IPTU, um ISS residual da economia local. E as Meu pessoas, Deus do céu, o TBI também, tudo bem, mas eu estou dizendo. E é bom que as pessoas, mas não tem transação, né? E é bom que as pessoas lembrem, a gente não mora na União, a gente não mora no Estado, a gente mora em municípios, a gente mora na cidade. O cidadão depende muito mais dos serviços que são fornecidos pelas prefeituras municipais do que dos serviços que são fornecidos muitas vezes pelo governo do Estado ou pela União. E a União abocanha a maior parte dos impostos. E outra coisa, e essa União que nós estamos falando, ela fica com a sua máquina administrativa 35% do PIB, ela gasta 35% do PIB para a manutenção da máquina. Isso é o seguinte, para não fazer nada, eles precisam de 35% de tudo que a gente produz para mantê-los funcionando. Mas eu não sei que nível, o que se chama funcionar, né? Porque funcionar não é aquilo que você falou no primeiro bloco, assim, ou no segundo, a meritocracia, não. Funcionar é estar aí. É o que eu estava falando, eu fiz um comentário na minha coluna, francamente, que justamente a gente vive dois Brasis. A gente vive no Brasil da meritocracia e no Brasil da pilantrocracia. Um acaba sustentando o outro, porque o Brasil que produz é o Brasil da meritocracia. Esse é o Brasil que de fato faz diferença. É o Brasil que vem carregando nas costas esse Brasil da pilantrocracia que cada vez mais cresce. Então é muito complicado, a não ser que a gente, e aí você falou, né, da questão de 2018, e que, sinceramente, eu vou dizer para você, eu fico pensando e estou muito curioso de saber como é que vai ser o comportamento do eleitor em 2018. Porque a revolta do eleitor, a revolta do brasileiro e tal, que é muito provável que haja um grande número de votos brancos, nulos, que haja uma grande abstenção na urna, e que provavelmente isso só vai ajudar a perpetuar ainda mais esse modelo que está aí. Exato, isso é um grande erro. Ou a pessoa se engaja, escolhe pessoas novas e analisa, né, com condições e perceba que ele está jogando é o futuro dele, da família, dos filhos, quer dizer, daqueles que ele mais ama, que ele tem a obrigação de zelar. Entendeu? Pelo próprio país também, que o país é uma... Gente, as pessoas não conseguem entender. O país é uma herança que a gente recebeu do suor e esforço dos nossos antepassados. A gente precisa honrar essa tradição familiar, mas tudo isso se destruiu. Porque os vínculos familiares hoje são extremamente tênues. O governo produziu, por exemplo, o divórcio pela internet. Quer dizer, todas as relações hoje elas são assim, se não der certo a gente troca. Quer dizer, não existe um esforço pessoal, o amor incondicional não está presente mais na estrutura familiar. E isso está sendo promovido para que as pessoas, na verdade, elas sejam cada vez mais individualistas e dependam muito mais de uma estrutura externa estatal do que as dependências necessárias das relações humanas. E aí você tocou numa questão que até você falou no início do programa, que é a questão moral. A questão moral está na base de tudo. E nessa questão moral, a única coisa que eu acho que aí, mas é uma reforma a longo prazo, não vai vir em 2018, não vai vir talvez nem na próxima década, que é a questão da educação, né? Eu acho que para haver essa reforma moral é preciso haver também uma reforma muito grande na educação. Você, nós somos de uma geração que a gente pelo menos tinha na escola,
e aí falam muito mal, né, do governo militar e tal, mas havia matérias que hoje não existem mais e que eram fundamentais, como, por exemplo, a questão de moral e cívica, né, que você, pelo menos, ensinava, você aprendia a saber como é que funcionam os 3 poderes da República. Hoje as pessoas não sabem, por exemplo, qual é o papel de um vereador, qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um... As pessoas não sabem. Não, hoje eu me arrisco a dizer que nem os vereadores, os deputados sabem qual é o papel deles. Claro, porque eles também... Só estão interessados em saber o que o executivo pode dar, o que eu vou ter. Não é assim. Porque eles também tiveram essa educação deficiente e que não sabem o papel de nada, né? Não, e tem uma coisa, antigamente a gente via assim, poxa, o meu avô era lavrador. Eu estou dando exemplo, meu avô não era lavrador, mas estou dando exemplo. A pessoa chegava e dizia, eu sou um advogado hoje. Então, como eu estou advogado, eu não tenho que dizer que eu cheguei aqui porque eu sou advogado, a minha inteligência fantástica me trouxe a isso e eu me formei em direito. Não. O meu avô que era lavrador, que educou meu pai ou a minha mãe, que ajudou a sustentar aquela mesa e que com o seu suor honesto fez com que a família crescesse, acumulasse capital, gerasse seu patrimônio, que não é só bem do ponto de vista físico, é bem moral. Claro. Aí eu hoje sou advogado. Eu sou advogado, eu tenho que olhar para o meu avô lá, o meu bisavô, que era lavrador, que construiu a unidade da minha família, que deu a minha raiz, o meu caminho. E as pessoas hoje não valorizam, parece que nós nascemos hoje, chegamos hoje e não somos fruto de nada. Não existe uma ligação com a transcendência, não existe nenhuma identidade moral que nos, vamos dizer assim, que nos torne sujeitos comuns de respeito, e fica tudo na economia. Essa é a grande desgraça também, que parece que a economia é a solução do povo. Não é. A economia não é a solução. A economia é um meio de você gerar prosperidade, mas é um ambiente moral que facilita e converge para as escolhas boas e a sociedade prospere. Então, quando você olha um Estado e diz assim, não, agora nós vamos permitir o aborto, não, agora nós vamos liberar droga, agora qualquer um pode casar com qualquer um. Gente, isso aí destrói a sociedade não é esse padrão. Não foi o homem que se inventou. O homem não inventou o homem não inventou a mulher. Nós fomos criados. Então, se essa definição moral e também, eu diria, natural não for preservada, nada avança na sociedade, não há como harmonizar essas relações, porque nós não somos um código processante, né? No sentido de que um chip que se troca ou que se moderniza através de uma evolução tecnológica. Nós somos pessoas, nós temos alma, e isso é uma questão outra que precisa ser discutida um pouquinho mais profundamente no futuro. A gente acabou até fugindo um pouco do tema, mas que no fundo tem a ver, exatamente porque essa crise moral é justamente a base de todas as outras crises. A gente perdeu a identidade de pessoa. Então, quando você perde a identidade de pessoa, viramos coisa. E se você vira coisa, eu posso fazer qualquer situação contigo. Você passa a ser descartável. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então, nós somos hoje geração de pessoas descartáveis. E por isso que o Estado quer manipular, por isso que ele quer ser dono. E a gente tem que entregar a alma a eles. Quando, na verdade, isso é uma perversão até da própria criação do Estado. Porque o Estado foi criado para nos servir. Exatamente. E não nós servirmos ao Estado. A família anterior ao Estado. Então, nós temos prevalência sobre o Estado. O Estado, na verdade, como você bem colocou, vamos dizer assim, foi uma estrutura pensada pelo homem no sentido de gerar um serviço muito mais amplo. Aquilo que individualmente eu não posso fazer por você, ou outros por mim, o Estado pode me proporcionar. O Estado dentro da minha condição de carência. Essa coletividade. Mas numa condição mínima. Né? Não no sentido de um apadrinhamento em que ele te ingessa até a possibilidade de crescer, porque na medida em que... Vamos comparar do ponto de vista da psicologia, da formação da casa, a mãe protetora, o pai protetor, ele inibe o crescimento da criança. O pai que não corrige o filho, a mãe que não corrige o filho, também o inibe nas condições de estabelecer valores e limites. Então, isso tudo também acontece com o Estado. Na hora que ele é extremamente protetor e tenta abraçar e dizer que vai desenvolver todas as estruturas, as pessoas, na verdade, elas são embotadas. Elas não têm liberdade para crescer, para se desenvolver. E é o que está acontecendo no Brasil, mas não simplesmente por uma questão, eu diria assim, de proteção. Uma proteção de um sistema que é usurpador da pessoa, é o maior ladrão de alma do mundo, é o Estado.
nesse sentido e nessa configuração que nós estamos assistindo com o Brasil. Ele produz a pobreza, a miséria, o desengano, a tristeza, a incapacidade das pessoas que nascem com potências amplas. E o Estado está destruindo uma educação medíocre, uma corrupção profunda, as crianças não conseguem avançar, não temos sistema de saneamento, nós temos, se não me engano, 65% das cidades brasileiras não tem saneamento básico no século XXI. E está todo mundo falando em celular, está todo mundo com 2, 3 celulares. É a ilusão, como diriam os colonizadores, é o espelhinho de índio. Exatamente. Aquela história da troca. E até hoje é aquela questão, né? O carnaval acaba, né? É o carnaval. Nós temos aí os nossos ópios, né? O carnaval, o futebol, essas alegrias momentâneas que acabam fazendo com que o brasileiro esqueça do principal, que é, na verdade, a sua vida, a sua família, etc. e coisa. Vamos parar um pouquinho, porque a gente já estourou esse bloco, estouramos muito o tempo desse bloco. No último bloco, nós vamos voltar, vamos falar um pouco sobre a Operação Lava Jato também, que é uma operação que tem muitos aspectos interessantes, porque está conseguindo aí, pelo menos, levantar o véu. Se é que é um véu, é uma cortina pesada, né? Não é nem um véu, é uma cortina pesada da corrupção. No próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.